Ontem à noite nós estudamos que não houve peça a ser encenada. Era um plano divino. Tudo estava pronto, o plano da redenção. E então Jesus seguiu todos os passos de um plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Jesus leu o último capítulo antes de ter sido escrito. Jesus ouviu o coro antes dele ser cantado. Trouxe a cura antes da doença ter sido descoberta. Jesus tinha o remédio para a doença antes dela aparecer. Ele era a própria solução. Na verdade, Jesus sabia quem o mataria, o que aconteceria e quando aconteceria. Não houve surpresa. De nenhuma forma Jesus caiu numa armadilha. Não houve hesitação, foi proposital. Jesus saiu de Jericó a Jerusalém para morrer. Não houve surpresa. E ele fez isso por quê? Por quê? Por nos amar. Agora veja bem. Jesus partiu para o Calvário muito antes de ter saído de Jericó. Jesus partiu para o Calvário antes de Eva ter dado a mordida naquela fruta. Jesus partiu para o Calvário muito antes de qualquer pecado ter acontecido. Quase nenhuma pessoa toma sobre si a culpa dos erros ainda não cometidos. Ele é a descoberta do remédio antes da doença. Ninguém convenceu Deus a assumir minha culpa. Ele o fez por amor. Tornou-se o refém. Mas, irmãos queridos, hoje pela manhã nós descobrimos que a graça é algo, olhe bem, feito a nosso favor, fora de nós e sem nossa participação. Por favor, pregue comigo novamente. Graça é algo feito a nosso favor, fora de nós e sem nossa participação. O Senhor Deus não me consultou para resolver o meu problema. Ele resolveu. O Senhor Deus não pediu a minha participação. Eu não poderia fazer nada. Eu só estragaria o plano dele. No plano dele tinha que haver alguém à altura do caráter de Deus para tomar a minha culpa. E ele entregou, preste atenção que eu vou lhe dizer, seu filho. Na hora em que Jesus estava na cruz e aqueles soldados seguravam a mão do Filho de Deus naquela madeira, não foram as mãos dos soldados que seguraram Jesus, foi a mão do próprio Pai, do próprio Deus. Porque ele preferiria perder o filho a perder você. Eu acho isso tremendo. Ele deu o que de maior ele possuía em seu favor. Para quê? Para obedecer. O Senhor Deus nos salva porque nos ama. Mas para quê? Para obedecermos. A graça de Cristo é um negócio tremendo. Presta atenção, por favor, em 3 versículos da Bíblia que eu quero que você leia. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos 8. Aqui no livro de Romanos 8 tem 2 versículos tremendos entre tantos, que eu queria que você pensasse. Romanos capítulo 8. O livro de Romanos é uma gema tremenda dentro de todo o Novo Testamento. Por favor. Romanos 8, verso 32 diz o seguinte: de quem foi a decisão de nos salvar? Leia, Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? De quem foi a iniciativa de nos salvar, irmãos? De quem foi a decisão de nos salvar? De quem?
Deus Pai, pode dizer isso, tenha certeza. Por isso Deus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora observe Romanos 8:1. O que diz aí? Romanos 8:1. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que mais? Continue lendo. Irmãos, falta um pedacinho. Tem várias Bíblias que foi retirado um pedaço. Vocês sabiam que existem Bíblias que foram adulteradas? Eu vou ler para vocês aqui um negócio tremendo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando é que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Quando? Quando a pessoa não anda segundo mas segundo o Espírito. Pense nisso. O que é andar segundo o Espírito? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu comentar um detalhe com você em nome de Jesus. Para quem a salvação faz diferença? Olha a minha pergunta. Para quem a salvação faz diferença? Para aqueles que decidem andar segundo o Espírito. Posso ser sincero com você? Existem pecados nos quais nós caímos neles, outros nos quais nós o praticamos por mão levantada. O que é pecado de mão levantada? São pecados que nós sabemos que estão certos e que é errado mesmo cair naquele pecado, mas por livre e espontânea vontade fazemos o quê? Para estas pessoas, exatamente para esse tipo de situação, é desfazer da graça de Deus, do sacrifício do Senhor. Alguém que se coloca no caminho do pecado por livre e espontânea vontade. Por favor, abra sua Bíblia em São João 3,16, que também olhamos nessa manhã e estudamos esse texto. São João 3, a beleza teológica que vemos ali, deste material. Eu não sou teóloga, mas aprendi com um teólogo tremendo do Senhor, um homem de Deus a respeito desta verdade aqui. São João 3, 14 em diante, diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem, o que seja? Olhe bem, quem é que tem que ser levantado? Quem, queridos? Então lembre-se o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Você quer salvar alguém? Sim ou não? Quer mostrar o caminho da salvação? Sim ou não? Não comece pelo Sinai. Comece pelo Calvário. Quando alguém chegar ao Calvário e entender o que aconteceu no Calvário, vai pedir para ir para o Sinai. Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim. Preste atenção o que eu estou lhe falando. Satanás é terrível. Ele é muito cruel. Ele usa dois lados da situação. Quais são? Faz a pessoa pensar que depois que ela está salva, pode fazer o que quiser, que as obras não valem nada. Esse é um lado da miséria. O outro lado é fazer você pensar que você tem que mostrar a lei antes de mostrar Cristo. Quer mostrar a salvação para alguém? Comece pelo Monte do Calvário. Não comece pelo Monte Sinai. Se você mostrar o Monte do Calvário, as pessoas que chegarem lá e entenderem o que aconteceu ali, vão querer ir para o Sinai. Quem entendeu o sacrifício de Cristo vão pedir para ir para o Sinai. Por favor, agora, como vive alguém que recebeu tudo isso?
Quando entende o que está à disposição de quem está para morrer, de quem não tem nada, elas vão implorar: por favor, me dê como vive quem teve a coragem de fazer um ato tão lindo por mim. Você entendeu? Sim ou não? Por isso, Paulo condena a lei dos 10 mandamentos como meio de salvação. Mas ele a exalta. A lei dos 10 mandamentos é exaltada para o Paulo como padrão ético de quem foi salvo. A lei dos 10 mandamentos é o padrão ético de quem foi salvo. Está entendido, sim ou não? Por favor, leia aqui, em São João 3,16, quando você levanta Cristo, levanta a Cristo. Verso 15. Para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Hoje de manhã entendemos isso com muita alegria. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Por favor, coloque de novo um papelzinho aí, em São João 3,16. Vai para 1 João 5. Vai lá na sua Bíblia, 1 João 5. Deus não conhece 2 tipos de vida eterna, de vida. Ele só conhece vida de um jeito. Qual é a vida que Deus conhece? Vida eterna. Então, por favor, leia o que João, o mesmo escritor do livro de João, diz aqui. Em 1 João 5, 1 João 5, verso 11 em diante. Em nome de Jesus, leia e encha seu coração. E o testemunho é este: Deus vos deu a vida eterna, e essa vida está em quem? Quando Jesus voltar, olha bem, Ele vai dar algo que é seu e que está com Ele. Isso chama-se graça imputada, graça concedida, graça ofertada. Você entendeu? A vida eterna está em Jesus. E por enquanto aqui, quando você morre, por que Deus diz que o crente não morre? O crente? E Deus então virá para despertá-lo. Incrível isso, não é? Isso é tremendo. E Jesus tentou ensinar isso para Maria, na ocasião da morte de Lázaro. Ele não morre. Ele não morreu. Dorme. Lembra disso? E ele ainda disse o seguinte: virou para ela e disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto? Uau! Porque a vida estaria escondida com Cristo em Deus. Agora vê o 12. Quem tem o filho tem o quê? Diz aí. Não. O que diz na sua Bíblia? Quem tem o filho tem a? Tá bem. Quem não tem o filho não tem a vida. Continua, verso 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes o quê? A vida eterna. A vós que credes no nome do Filho de Deus. Amém? Então eu te pergunto, você tem a vida eterna, sim ou não? Sim. Aliás, eu preciso te perguntar 2 coisas. Você tem a salvação, sim ou não? Sim. Já tem a vida eterna, sim ou não? Sim. Quando alguém se perde nessa terra, terá perdido o pacote todo, porque Deus já deu o pacote todo. Você já é cidadão do céu, sim ou não? Sim! Sim! Por isso você tem o pacote todo. Você já é cidadão do céu, já tem a salvação, já tem a vida eterna. Você só mora aqui e não mora lá por quê? Por que você mora aqui? Para ser a luz? A única razão pela qual o senhor está aqui, irmão, você já é de lá. Deus não disse que você é brasileiro, Ele disse que você é da pátria celestial. Que incrível! Qual é uma das graças da salvação? Graça da salvação é certeza dela, é a primeira. Segunda, mudança de cidadania. Você não é desse planeta. Você é de onde? Terceira, compromisso. Quem é salvo tem que viver como salvo. Foi isso que estudamos nessa manhã. Amém, queridos? Amém. Então fique feliz. Por isso é que uma pessoa que é salva não vive em condenação. Leia aí mais um pedacinho da Bíblia. São João 3,
verso 17. São João 3, 17. Olha o que Deus diz aqui. Isso é muito grande. São João 3, 17, o Senhor diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olhe para cá em nome de Jesus. Jesus não se envolve em condenação. Jesus só se envolve em salvação. Porque condenados já estávamos. Ele não precisava nos condenar de novo. Está entendido? Agora veja o verso 18. Aí você pode perguntar, mas Maísa, se todos estão salvos, como é que alguns não vão chegar lá? Olha o verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, o que diz? Já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Condenação é a situação natural do ser humano. Agora, por favor, observe o verso 19. Por que nós temos que mudar de hábitos? 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, então vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para onde? Para a luz, a fim de que seja claramente visto que suas obras são feitas em Deus. Irmãos, olhem para cá em nome de Jesus. O que é condenação então? Salvação você já sabe que é uma obra feita fora de nós, a nosso favor e sem nossa participação. Mas o que é condenação? Condenação é a situação natural do ser humano. E Deus não se responsabiliza pela condenação. Portanto, eu me arrisco a dizer mais uma coisa. Quer ouvir? Condenação é a situação natural do ser humano. Portanto, quando as pessoas se perderem no final e forem queimadas, aquele fogo dos últimos dias foi feito para seres humanos ou para o diabo e seus anjos? As pessoas que morrerem naquele dia terão escolhido morrer com o diabo e seus anjos. Por isso que hoje de manhã eu falei a frase para os senhores, que na hora que Deus nos salva, Ele nos considera limpos, tão limpos, na hora que Ele nos perdoa, nos considera limpos e tão limpos igual qualquer anjo. Mas no momento em que decidimos fazer eu não quero, isso é muito sério. Irmão e irmã que está sentado nesse banco, se você sabe e tem a convicção que o Espírito Santo lhe disse para não fazer certas coisas e faz, você entra em condenação. E é assim. Posso dizer uma coisa? Não entre em conjectura com Deus. Você se lembra de Ló? Lá em Pedro, Deus diz que Ló era um homem justo. Disse ou não disse? Agora olhe para mim que eu preciso te dizer uma coisa. Qual mulher aqui gostaria de ser esposa de Ló? Eu estou falando de um homem justo. Por favor, me digam, a Bíblia diz que ele era justo. Qual de vocês gostariam de ser esposas de Ló? Eu não estou falando de um tranqueira, estou falando de um homem justo. Tem que haver uma candidata. Você sabe por que não aparecem mãos? No outro lugar onde eu preguei por aí, apareceu uma lá no fundo que levantou a mão. Se eu gostaria de casar com ele. Agora ouça bem o que eu vou te contar. Embora ele seja comparado a um homem justo, e olha como Deus é bom. Por que Deus o comparou a um homem justo? O que nós sabemos da vida dele, todos são situações negativas. Por que Deus disse que ele era um justo? Ló. Você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer com gente malvada, miserável, que tem uma história terrível. E depois vai lá para a lista dos heróis de Deus. Agora se assuste o que eu vou lhe dizer. Sabe o que Jó fez? O que Ló fez? Ló, os anjos de Deus chegaram na casa dele. Ele estava vendo as pessoas tendo sexo na praça e ele ainda achava que ele estava no controle, que ainda tinha jeito. Ló estava vendo as pessoas vindo na porta da casa dele e a cidade inteira tinha se tornado homossexual. E embora as filhas dele eram virgens, elas eram virgens no corpo, a cabeça delas estava tão
envolvidas com a desgraça que elas não se importaram em ter sexo com o pai delas e achavam que estava certo. A decisão de Ló foi uma decisão economicamente correta. Economicamente, financeiramente correta. Vou para o lugar melhor que tem. No entanto, foi a maior desgraça de sua vida. Ele perdeu toda a família, perdeu toda uma geração e 2 cidades não foram salvas por causa dele. Você sabia que as cidades se perderam porque Deus mandou para lá e permitiu que lá então fizesse uma diferença, não fez diferença nenhuma? Quem de vocês gostariam de ser esposa de Ló? Quer que eu te diga pior? Ló ficou tão envolvido em dar desculpas para os pecados que ele tinha, que quando os anjos chegaram na casa dele e disse, saia daqui, o que eles falaram? O que eles disseram? Deixa eu ir falar com os meus filhos. Aí os anjos disseram, vai falar. Quando os anjos tinham pedido para eles saírem? Imediatamente. E eles conjecturaram com Deus. Aí então ficou, vamos dormir, vamos passar a noite aqui. E então os anjos pegaram e puxaram eles pela mão. Sabe por que os anjos puxaram pela mão? Porque se não tivesse puxado pelas mãos, eles não tinham coragem moral de sair sozinhos. E então, puxados pela mão, olha a situação. Chegaram na campina. Olha o que eu vou te dizer aqui. Se Ló tivesse saído na hora que Deus mandou, a mulher dele provavelmente não teria virado uma estátua de sal. Deixa eu te perguntar, você aguentaria viver com uma culpa dessa? Irmão e irmã, não conjecture com Deus. Sabe por que que os infiéis não vão poder estar no céu? Satanás concordaria em voltar no céu, irmã. O que ele não quer é que ele tenha que dobrar-se diante de Deus. Ele concordaria em voltar a viver no céu, o que ele não quer é que Deus esteja lá. O que acontece com muitos de nós é isso, nós queremos Deus, porque não somos loucos. Quem não quer ruas de ouro e palácios de marfim? Quem não quer viver a vida inteira sem doença? Quem não quer viver a vida toda em paz e alegria? Quem não quer viajar em mundos interplanetários? O que às vezes as pessoas não querem é que Deus seja Deus. Você compreende? Sim ou não? E para Deus ser Deus, Ele tem que ser Deus, não nós, não você. E quando Deus é Deus, Ele que comanda. Quando Deus é Deus, Ele que dá ordem. Quando Deus é Deus, Ele toma a iniciativa, desde nossa salvação até qualquer tipo de coisa em nossa história. Compreende, moça? Salvação, obediência, olhe bem, é coisa de quem foi salvo. O salvo obedece, o ímpio não obedece. Obediência é coisa só para salvo. O ímpio não obedece. O verdadeiro evangelho prega a graça perfeitamente combinada com responsabilidade. Eu queria que ficasse bem gravado isso nos textos. Pela graça e poder de Deus, você que está me ouvindo em nome de Jesus, desde ontem, ao verdadeiro evangelho prega a graça perfeitamente combinada com a responsabilidade. Não existe graça sem responsabilidade. Amém, queridos? Amém. Por que Jesus me salvou? Porque me ama. Para quê? Para quê? Para obedecer. Romanos 1, verso 5. Graça nos é concedida para obedecer. Mas a minha obediência não tem poder salvífico. Ninguém obedece para ser salvo. Obedece porque é salvo. Obediência é coisa de gente salva. O ímpio não obedece. Ok? Quem está envolvido na salvação do homem? Deus, Jesus Cristo, não nós. Cristo se ofereceu. Cristo se entregou. Deus deu seu Filho. Muito bem. Quando isso? Antes da fundação do mundo. Na conversa com Nicodemos, Deus deixou claro, bem aberto, quem tem que ser levantado é o Filho do Homem, Nicodemos. E na conversa de Paulo e Silas com o carcereiro, o carcereiro fez a pergunta terrível e pagã:
O que eu tenho que fazer para ser salvo? No paganismo, o servo corre atrás de Deus para acalmar Deus, para convencer Deus, para deixar Deus feliz. Queridos pais, ouçam o que eu vou explicar aqui. No paganismo, a pessoa faz coisas para deixar quem feliz? Deus. Para aplacar a ira do Deus deles. Então anda de joelhos, carrega a cruz nas costas e então tenta fazer coisas para convencer Deus a gostar deles. No cristianismo não existe isso. No cristianismo, Deus vem e acalma o homem. No cristianismo, Deus vem e resolve a vida do homem. Por isso, Paulo e Silas disseram para o carcereiro. Ele disse, o que eu vou fazer para ser salvo? Você não vai fazer nada. Crê no Senhor Jesus e o quê? Na salvação o homem não entra. Na salvação o ser humano não entra. Se assuste agora. Cristo conquistou o direito de nos perdoar ao viver sua vida sem pecado. Isso é graça adquirida. Jesus pagou nossos pecados e estendeu seu perdão a todos. Olhe para cá, olhe para cá. Se uma criança andar, não deixa ninguém tirar sua atenção. Você precisa entender isso. Olhe bem. O que é graça adquirida? Jesus ganhou o direito de nos perdoar. Agora o segundo. O que é graça oferecida? Jesus pagou nossos pecados e estendeu seu perdão a todos. O que é graça acreditada? Jesus nos acolhe em seu reino, a todos os arrependidos, arrependidos do quê? Dos seus pecados. Isso é graça acreditada. E o que é obediência? É graça libertadora, habilitadora. Ok? Agora vamos entender uma coisa bem linda. Por favor, eu quero enriquecer mais um pouquinho o que nós estudamos para que você entenda por que você sofre. De onde vem o desejo de pecar? E o que você vai fazer quando você se sente opresso pelo pecado? Por favor, veja a teologia de Cristo no Velho Testamento. Soliane, pegue a sua Bíblia. Queridos irmãos que estão aqui, pegue a sua Bíblia agora. Veja como Deus trabalha a graça no Velho Testamento. Um verso da Bíblia, às vezes a gente lê e passa por cima dele. O que é que está no capítulo 20 de Êxodo? Por favor, abra lá sua Bíblia no capítulo 20. Êxodo 20. Eu sei que você sabe, mas por favor, veja que às vezes nós passamos por cima de algumas coisas e não percebemos. Vamos ver a graça no Velho Testamento? Por favor, observe isso. Olhe para mim um pouquinho, por favor, que eu preciso te explicar antes de você ler. A Bíblia toda tem dois tipos de ação de Deus para o homem. Primeiro, Deus tem os indicativos dele. Depois tem imperativos. O que é indicativo? Quando ele indica que fez alguma coisa. Segundo, depois que ele fez, ele é imperativo, ele mostra o que você tem que fazer. Primeiro, quem é que faz? Depois ele pede para você fazer alguma coisa. Está entendido? Mas quem sempre faz primeiro? Quem, queridos? Então leia Êxodo 20, verso 1 e 2. Então falou Deus todas estas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus que fiz o quê? Tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí agora, isso daqui é indicativo, agora vem o imperativo. Não terás outros deuses diante de mim. Olhe para cá. Primeiro indicativo de Deus. Eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Eu fiz minha parte, eu fiz por você, eu salvei você. Primeiro ele salva, depois ele pede algo. Está entendido? Sim ou não? Você quer ver outras coisas? Olha que coisa engraçada desses indicativos e imperativos de Deus, que fazem fazer sentido o que estamos estudando. Indicativos são todas as vezes que Deus indica que fez algo por nós. Quando ele diz assim a Israel: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, ele mostra a ação dele.
E então, em diante, a próxima frase é quando ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te salvou, por isso não terás outros deuses diante de mim. Primeiro a salvação, depois a obediência. Repita comigo, por favor. Primeiro a salvação, depois o quê? Olhe para cá em nome de Jesus. Por isso, a próxima vez que você for falar sobre a verdade da salvação para alguém, comece por onde? Comece primeiro pela salvação, depois para obediência. Quando você começa pela obediência, as pessoas se tornam legalistas. Ouviu? Sim ou não? Quando você começa pela, olhe bem, obediência, quando a primeira coisa que você mostra é a lei, e eu vou pedir uma coisa a você, você pode ser honesto comigo e bem sincero, sim ou não? Quando você chega em alguém que não conhece nada de Bíblia, qual é a sua tentação da primeira coisa que você tem vontade de falar? Eu sei, porque eu também fiz isso durante toda a minha vida. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Quais são os textos que você sabe de cor? Mas Jesus disse que primeiro quem tem que ser levantado? Quem que tem que ser levantado? Por que a gente mostra a lei? Porque alguém nos ensinou, porque nós temos uma herança tremenda errada, que nos ensinou que era assim. Por isso que quando alguém erra na igreja, o que a gente faz? Nós não aprendemos que Deus não entra em condenação. Deus não condena, Deus só salva. Irmãos, olhem para cá em nome de Jesus, que vocês precisam saber de uma coisa. Eu queria tanto que os anjos do céu todos descessem agora, para te ajudar a entender isso. E eu falo isso com uma alegria tão grande, irmãos. Abram os ouvidos em nome do Filho de Deus, para entender o que eu vou explicar agora. Querida Regina, Deus não entra em condenação, não é a parte dele. Jesus só salva. Presta atenção como é. Você sabia que no Antigo Testamento, olha para cá, por favor, em nome de Jesus. No Antigo Testamento, quando uma pessoa era pega e condenada, ela era trazida para um local chamado Sinédrio. No Sinédrio, havia um negócio lindo. Quantos aqui trabalham com advocacia ou são advogados? Levanta a mão, por favor. Ótimo, quem mais? Quem está estudando então, além da Jaqueline? Cadê a Jaqueline? Tá bom, quem mais? Quem está estudando advocacia? Vocês vão gostar do que eu vou contar, advogados ou trabalham com advocacia. Prestem atenção no que eu vou contar. Sabe como se absolvia uma pessoa no passado? A pessoa vinha, era considerada culpada, não era porque ela ia ser julgada se ela era culpada, ela era culpada. Então ela era trazida ali, na frente do Sinédrio, e o Sinédrio era composto por 71 homens. Quantos homens? E eles ficavam numa meia-lua. E o culpado ficava no meio. Não havia advogado de condenação. Condenado a pessoa já estava. Só havia advogado de quê? Não havia advogado de condenação. Havia o quê? Advogado de quê? De defesa. Quem eram eles? Os 71. E isso me enche o coração de explicar. Os 71 homens que estavam ali começavam a falar e encontrar uma forma de salvar aquele homem, não de condenar. Eles se reuniam, 71 homens, para tentar encontrar um jeito de salvar quem já era culpado. E atrás deles tinha mais 210 homens, irmão. 210 rapazes candidatos ao lugar dos 71. As pessoas tinham desejo e anseio de estar no meio de quem salvava, não de quem condenava. Antes de continuar, eu quero comentar uma coisa com você. Você já percebeu que quando alguma coisa ruim acontece, as pessoas têm a coragem de pegar um telefone e fazer o quê? E que mais? Começam filmando. Alguém cai na estrada, sai sangue para todo lado, uma pessoa é machucada, ou então
um linchamento, as pessoas têm a coragem de fazer o quê? Filmar e dar a sua opinião. Mata mesmo, bate mesmo. Vocês já viram isso, sim ou não? As pessoas hoje estão mais envolvidas em condenar ou em salvar? Mas naquela época as pessoas ansiavam o desejo de salvar. Agora ouça bem. A começar pelo mais novo, eles começavam pensando, este homem está condenado. Quem consegue um jeito de salvar este homem? Então eles começavam a pensar numa fórmula. E estes 71 homens tinham que saber todas as línguas. Saiba que Paulo era um deles. Tinham que ser homens muito cultos para falar a língua daquele homem e entender as leis do país de onde ele vinha ou ao qual pertencia. E então eles ouviam e diziam, vamos arrumar um jeito de salvá-lo. Se por acaso o mais novo até o mais velho não encontrasse um jeito de salvar, e uma das pessoas mais novas, depois que o mais velho tinha falado, encontrasse um jeito de salvar, o mais novo vinha para onde? Para um lugar de proeminência. Só se considerado um bom advogado de defesa quando encontrava meio para salvar. Mas se os 71 não achassem um jeito de salvar o condenado, passava a voz para quem? Para os 210. Entre os 210, olha o quanto tempo demorava para aceitar condenar uma pessoa. E então, se os 210 não encontrassem um jeito de salvar o condenado, ainda dava uma semana de prazo. Para quê? Gente, agora vem uma parte linda. Nesta semana, eles saíam de cavalo na rua e nas imediações onde morava a pessoa condenada. E eles tinham uma trombeta grande e saía gritando, quem aqui conhece alguma coisa para salvar aquele pecador? Alguém conhece alguma coisa para salvar o condenado? E então perguntavam de rua em rua, de porta em porta, e quando encontravam alguém, eles tocavam a trombeta bem alto, encontramos um jeito de salvar, encontramos. E todos os homens, ao ouvir a trombeta, vinham para ali e levavam aquela prova para o sinédrio. E lá dentro do sinédrio, então, eles mostravam, achei um jeito de salvar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para que a igreja serve? Para que você serve? Responda. Só para você entender do que eu estou falando. Não há conjectura entre pecados e Deus. Mas nós temos que tomar muito cuidado quando tomamos a atitude de condenar alguém. Sabe por quê? Demorou 4.000 anos para os anjos do céu entenderem que Satanás era o diabo. Quanto tempo, irmãos? Somente na morte de Cristo, os anjos tiveram a certeza que o diabo era diabo. E então eles deram um veredito. Realmente ele não pode entrar mais aqui. Vocês sabiam disso? Que Satanás ia ao céu até a morte de Cristo? Ele tinha sido expulso de lá, mas ele entrava lá dizendo que ele era o representante de onde? E quando isso aconteceu? Quando os anjos viram o jeito que Satanás tratava Jesus, o que os anjos disseram? Realmente ele não pode ficar aqui, Pai. Se demorou 4.000 anos para anjos puros e santos darem o veredito sobre o diabo, como que nós aqui na terra rapidamente condenamos alguém? Responda. No entanto, a coisa é um pouco mais séria do que eu consigo te dizer. Irmãos queridos, tome um susto agora. A coisa não é brinquedo. Se você sabe que está fazendo uma coisa que é errada, que Deus claramente não abençoa, não reclame quando Satanás tomar essa situação na mão dele. Satanás não pode mais ir ao céu. O reino dele hoje é a vida das pessoas que permitem que ele venha agir na vida delas. Você quer que eu repita? Satanás não pode mais ir ao céu. O reino de Satanás hoje está na vida das pessoas que se permitem fazer algo que tem certeza que Deus não aprova. Este é o reino de Satanás. E para piorar, eu preciso te dizer uma frase. Satanás só tem o poder que nós dermos a ele.
Por quê? Porque Satanás não pode nos obrigar. Ele precisa do quê? Da nossa o quê, irmãos? Decisão. Como é que Satanás vai fugir de nós? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Ok, mas isso nos leva a uma outra situação. Aí você sentado aí, você pensa assim, Maísa, então eu preciso retirar da minha vida o que não presta, para que o Espírito Santo venha sobre mim. Tome um susto agora. O Espírito Santo não é olhe bem, não é um prêmio para quem faz reforma. Em nome de Jesus, entenda o que eu estou dizendo. O Espírito Santo não é um prêmio para quem faz a reforma na vida. Digamos que você chega em casa, vai lá e muda as tuas saias. Para de usar a saia no meio da coxa, coloca um pedaço de pano maior. Para de usar a roupa, é isso mesmo, eu estou falando disso mesmo. Pode ficar sossegada que eu estou falando de roupa curta mesmo. É pecado mesmo. É errado porque Deus não aprova e porque faz mal aos outros. Nós estudamos isso hoje de manhã e ponto final. Eu não estou falando meias palavras, é assim. Então digamos que você chega em casa e fale, Maísa, eu vou lá e entendi, pela graça e poder de Jesus, tomei a decisão. Eu vou aumentar minhas saias. Também não vou mais vender carros, todo quebrado, dizendo que o carro está bom. Também não vou mais receber um dinheiro, olhe bem o que eu vou te contar. Tem gente que pega e faz isso, ó. Olha para o rosto do indivíduo e de acordo com o rosto do indivíduo, a mercadoria sobe de preço. E eu queria entender por que você está rindo. Eu tenho vergonha disso. Me corta meu estômago de pensar que gente minha, salva, está fazendo isso. Eu cheguei na feira pública lá no Pernambuco. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha morado lá muitos anos. E então eu cheguei ali e vi uma pinha, que vocês chamam de fruta do conde, né? Uma pinha bem bonita. E eu perguntei assim para a moça, moça, quanto custa isso aqui? Ela olhou para mim e falou, R$2. E naquele momento eu senti que estava errado. Aí eu cheguei perto de uma moça que estava ali andando e falei assim, moça, vai lá e para mim pergunta quanto custa aquela pinha. E a moça saiu andando, foi até a barraca da outra lá e disse, é de quanto essa pinha? Quando ela disse isso, a mulher disse, 3 por 1. Eu estou falando disso, o nome disso é roubo, desonestidade. Desonestidade, senhores. Isso é oportunismo. Isso não vai haver no céu e não deveria haver entre os crentes da igreja de Deus. E esta é a igreja de Deus. Então você pensa que vai tirar a comida que não presta da sua geladeira, que vai fazer o ano bíblico direitinho, que vai fazer o pôr do sol na hora, que vai se tornar um assíduo servo do Senhor para receber a chuva serôdia e o Espírito Santo. Você sabe que isso não vai acontecer assim? Eu vou repetir de novo. O Espírito Santo não é um prêmio para quem fez a reforma. O Espírito Santo é o agente operador da reforma. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir entender que o que você está fazendo é errado. Por isso que hoje de manhã eu disse, o Espírito Santo nos convence do quê? Não é que ele vai dizer que eu e você somos pecadores, não é isso. Isso nós já sabemos. Faz-nos entender quanto pecado é errado. Por isso que você deve pedir o quê? Senhor, eu preciso do teu Espírito. Você deve clamar, pedir, implorar com insistência, me dá teu Espírito. Senhor, eu preciso que tu entres em minha vida. Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais do Senhor. E Paulo disse, ainda não resististes até o sangue. Contra o pecado. Não conjecture com Deus. Você pode estar perdendo a melhor parte da sua vida. Eu preciso te dizer uma coisa tremenda. Sabe qual a maior característica que alguém
está, olhe bem, na reforma, ter o Espírito Santo. Quando ela tem o Espírito Santo, essa pessoa traz consigo equilíbrio, paz e fraternidade. Irmãos, eu preciso dizer uma frase aos senhores. A Igreja Adventista começou como um grande movimento e terminará como um grande movimento. Eu vou repetir o que eu disse. A Igreja Adventista começou com um grande movimento. Na época que os discípulos pregaram, eles alcançaram o quê? Todo mundo conhecido. A Igreja Adventista terminará como um grande movimento global. Você sabe o que vai acontecer quando o Espírito Santo cair sobre nós? A senhora White diz, e para mim a senhora White não é somente uma escritora, ouçam bem o que eu estou dizendo aos senhores, não é. Ela recebeu de Deus a orientação clara do que escrever, pelo mesmo poder que ensinou, que recebeu a instrução para escrever a palavra de Deus, a Bíblia. Mesmo poder. É o Espírito Santo que a inspirou. Também foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Então ouça bem, a irmã White comenta que o poder do Espírito Santo nos últimos dias será maior do que foi na época dos discípulos. Diz que vai deixar a ocasião dos discípulos como uma nuvenzinha que passou, de tão grande que será o final. Você sabe quem está incluído nisso? Eu não estou falando de Mateus, Paulo e Pedro. Eu estou falando de você. Deus incluiu você nesse recebimento do Espírito Santo do final dos tempos. Amém, queridos? Amém. Isso é o que Deus pensa, é assim que Deus age. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, como é que Deus fala? Porque fostes comprados por bom preço, que mais? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Primeiro ele diz, fostes comprados. Eu fiz a parte. Então agora, glorificai a Deus no vosso corpo. Se já nascesses com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Primeiro, você já nasceu com Cristo, então agora, busca as coisas que são do alto. Primeiro a consagração, olha que coisa linda, de Deus para conosco. Depois, o trabalho do Senhor, pedindo para nós fazermos o que é certo. Ouça agora o que eu vou lhe dizer. Salvação, certeza e obediência. Certeza da salvação leva à obediência. Salvação sem certeza é angústia. Salvação sem obediência é presunção. Obediência sem certeza é legalismo. Meu bem, você pode colocar aquela frase ali? Leia essa frase, por favor. Eu queria que você pensasse sobre esta frase. O que diz aí? Eu vou ler para você. Desde que Satanás inventou a heresia de que santificação é perfeccionismo, buscar imitar a Cristo tornou-se o quê? Extremismo. Posso dizer uma coisa a você? Não somos salvos pelas obras, mas a falta delas nos condenam. Você ouviu? Não somos salvos pelas obras, mas a falta delas nos condena. Deus chama pecado de tragédia. Pecado é mais o que somos do que aquilo que praticamos. A pessoa, para praticar alguma coisa, ela tem que ser. Agora eu vou te dizer uma coisa. Cuidado com a multidão. Não é a multidão que está certa. Aliás, a multidão nunca está certa. Se dependesse da multidão, o cego Bartimeu não tinha sido curado.
Se dependesse da multidão, Barrabás não teria sido solto. A multidão sempre se coloca entre Deus e o milagre. Em nome de Jesus, não siga a multidão. Não siga a multidão. Eu preciso te dizer uma coisa. Este evangelho está a ponto de fazer o último salvo. O último. Eu preciso te fazer uma pergunta para você entender o que vamos tratar agora. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? Eu não estou falando do físico. Por favor, não brinque com essa pergunta. Eu vou precisar de Harriet Tubman. Em nome de Jesus, eu te pergunto novamente, qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? Para você entender o que eu vou falar agora, você precisa pensar sobre isso. A vida de uma pessoa é medida não pelos anos que ela viveu, mas pelo tanto que ela aprendeu. Por favor, me diga o quanto você aprendeu na sua vida. Quais são as coisas que você não volta a cometer? O que é aprendizado de verdade? Em nome de Cristo, pense sobre isso. Eu queria que você soubesse quem é Harriet Tubman. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Eu comecei ontem à noite a falar dela e não continuei. Meu bem está colocando aqui a imagem dela. Harriet Tubman, um nome inglês de uma mulher africana, uma negra escrava. Sabe disso, né? Alguns sabem. Harriet Tubman deixou uma frase tremenda para o planeta. Olhe ela aí. Sabe o que ela disse? Salvei 1000 escravos. Teria salvado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Salvei 1000 escravos, disse essa mulher. Viveu no auge da escravatura. E ela salvava escravos. Ela os convencia de que eles tinham forças. De que a negritude estava só por fora de sua pele. Não por dentro de sua vida. E que havia algumas pessoas negras em seus pecados que as estava escravizando. Ela disse, salvei 1000 escravos. Teria salvado mais 1000 se elas soubessem que eram escravos. Eu preciso perguntar uma coisa para você. Você sabe quem é você? Você tem noção do que significa ser filho de Deus, fazer parte da igreja do Senhor e pertencer ao Senhor nesses últimos dias na igreja de Deus na terra? Por favor, em nome de Jesus, pense na minha pergunta. Você sabe o que Deus esperava de você e por que ao trazer você para a igreja, Ele te avisou que você iria sofrer? Você sabia que você vai sofrer, sim ou não? Sim ou não? Posso dizer uma coisa a você? Abra seu ouvido em nome de Jesus. E eu falo isso com todo o respeito do mundo para a sua vida. Querido filho de Deus, no final só vai ter 2 grupos. Hoje tem 30.000 religiões, mas só vai ter 2 grupos. O grupo daqueles que vão servir a Deus e dos que não vão servir a Deus. Um grupo que vai estar totalmente cheio do Espírito Santo e outro grupo que vai estar sem o Espírito Santo 100%. Lembre-se que Satanás, isso aqui é uma parte importante para você pensar. Um dia, Satanás esteve cheio do Espírito Santo, sim ou não? E quando ele perdeu o Espírito Santo, se transformou em quê? Em quê? Em diabo. Quando as pessoas perderem o Espírito Santo aqui, terão se transformado em quê? Em demônios. Você entende que não pode continuar nas mesmas coisas que sabe que é errado, sim ou não? Por isso peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ser convencido de que isso é errado. Eu preciso explicar uma coisa para você entender agora. Olhe para mim aqui, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 128. Rapidinho.
Salmo 128, verso 1 diz o quê? Leia aí. Primeiro, assim que você leu, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você crê na Bíblia, sim ou não? Sim. Quanto? Você crê 100% na Bíblia, sim ou não? Sim. Então leia de novo Salmo 128, 1. Preste atenção na minha pergunta agora. Aí diz que só é bem-aventurado quem? Você tem alguma dúvida que quem não teme ao Senhor e não anda em seus caminhos, você tem alguma dúvida que essa pessoa é infeliz? A pessoa que não anda nos caminhos de Deus consegue ser feliz? A pessoa que não teme a Deus consegue ser feliz? Então deixa eu comentar uma coisa. Eu queria implorar para você não perder isso que eu vou falar agora. É muito importante entender o que eu vou falar agora. A Bíblia disse categoricamente que só é feliz quem teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tá certo? Sim ou não? Sim. Então vai aqui a coisa para você entender do que eu quero falar e do que eu estou falando. Em nome de Deus, preste atenção. Se uma pessoa está claramente voltada contra os mandamentos de Deus, ela é feliz? Então, quando uma pessoa está em pecado de adultério e diz que está muito feliz, quem está mentindo? A Bíblia ou ela? Mas às vezes a pessoa está bem feliz mesmo. Até muda de rosto, de vida. Pensa no que eu estou perguntando, para você entender aonde nós vamos chegar nisso aqui. Quando uma pessoa está vivendo com dinheiro, olhe bem, conseguido de forma não honesta, mas consegue comprar um monte de coisas, consegue viver em cima de uma situação muito boa, ela é feliz segundo a Bíblia? Responda. Não. Tudo bem. Quando uma pessoa sabe que devia estar casada e não está casada, e então continua vivendo uma vida que não é casada, presta atenção, vivendo como casado, sem ser casado, essa pessoa é feliz? Não. Posso dizer uma coisa a vocês com toda sinceridade? Existe felicidade que vem de Deus e existe felicidade que vem de Satanás. Que bom que você tem coragem de dizer misericórdia. Porque se você não entender isso, muitas pessoas estão envolvidas em felicidade do diabo, achando que vão conseguir chegar ao céu assim. Satanás, tudo que Deus tem, ele imita. Tudo que Deus tem, ele quer ter igual. Olhe bem, Deus tinha um mundo, o que ele queria? Deus tinha anjos, o que ele quis para ele? Deus tinha um tipo de casamento. Que casamento ele fez? Deus é um Deus monogâmico. Deus disse, é para ter um casamento com uma mulher só. O que ele inventou? O que ele inventou? Preste atenção. Deus tinha filhos. O que ele disse? A Bíblia diz em São João que ele também tem filhos. Deus disse que tinha um reino. Ele tem um reino, sim ou não? Satanás tem um reino, e o reino de Satanás é a nossa vida, de quem permite. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se por acaso alguma pessoa está envolvida em alguma atitude que Deus diz não e diz eu estou me sentindo bem, feliz, ela não está feliz. Satanás faz o seguinte, faz ela enxergar só até aqui e tampa o restante para ela não enxergar, porque daqui tem um monte mais. E ela se contenta só com isso. A felicidade de Satanás é limitada. A de Deus é ilimitada. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? E isso é muito sério. Nenhum de nós tem o direito de permitir que outra pessoa que viva conosco seja privado da felicidade que Deus dá. Por isso que Jesus falou, eu vos dou a paz, não vou lá dou como Porque o mundo também tem uma tal de uma paz. A paz do Senhor, ela nem sempre é o que nós pensamos que é paz. Ele disse assim, eu não vim trazer paz à terra, vim trazer o quê? Pois vim trazer divisão entre o homem e a mulher, entre sua nora e sua...
Sua sogra. Entre a família. Foi isso que ele disse, sim ou não? Então onde está a paz que Deus dá? Agora que está na hora de você entender. A paz que Deus dá não é por fora. É aonde? É um negócio que você, ao deitar no travesseiro, pode ver o mundo inteiro contra você, mas você permanece firme, sabendo que está dentro de você a alegria de fazer o certo. A alegria de estar fazendo certo. Não para ganhar algo, mas porque você é do reino de Deus. Então Satanás nos leva para a ilusão. Um homem olha para uma outra mulher que não é a dele e ilude o seu coração que vai amar, olha o que eu vou te dizer agora, que vai amar aquela pessoa de uma forma tremenda. E eu preciso explicar isso aqui agora. Olhe para mim aqui em nome de Jesus. Olhe onde Satanás ilude. Nós hoje vamos estudar ilusão, tentação, opressão, depressão e obsessão. São os passos que tiram alguém do céu. O que é ilusão? Uma pessoa olha alguma coisa que Deus não fez, que não é de Deus, e entra nessa coisa. Por isso que eu estou lidando a situação mais comum hoje. Qual é essa situação? Um homem e uma mulher não poderiam estar juntos, mas pensam, eu não amo mais meu marido, eu não amo mais minha mulher, então eu vou procurar outra pessoa. Primeiro eu preciso perguntar uma coisa. De onde nasce o amor? Responde. Opa! Existe amor no coração humano? Sim ou não? Não, gente. Existe uma raizinha aí que nasce amor? Responda. De onde amor vem? Então eu vou te perguntar uma coisa. Deus daria para qualquer ser humano na terra amor para essa pessoa adulterar? De onde vem esse amor? Desculpa, mas você precisa ouvir isso sim. Pense em dois jovens. Olhe agora. Um rapaz e uma moça estão namorando, comprometidos, cheios de coisa do céu. Mas de repente começam a pensar o quê? Eu vou me casar. Deus é comigo. E entre nós não precisa ter tanto cuidado. E eu te amo tanto que você pode ser minha, eu posso ser seu. E começam a ter uma vida mais solta. E começam a viver uma vida de casados como se ainda solteiros, né? Agora ouça bem. E eles pensam que isso é amor. Isso é amor? Não. E Deus disse que quem está fazendo isso não é feliz. Por isso que quando uma pessoa vier para você e disser, eu corro o mundo, faço tudo o que eu quero, eu sou feliz, cara. Ele é feliz sim ou não? Não se iluda, essa pessoa não é feliz. Ela nem sabe que é infeliz. Como Deus diz, pobre, cego e nu. Não iluda sua cabeça com a felicidade e a paz do mundo. Ela não dura. O que é ilusão? É você seguir exatamente o contrário do que Deus claramente pediu. Não tem felicidade onde Deus não está. E ponto final. Uma pessoa pode unir-se homossexualmente com alguém. Ouça o que eu estou falando. Uma homossexual se une uma pessoa com a outra e diz que é feliz. Sabe por que não é feliz? Porque Deus não está nisso. E ponto final. Agora preste atenção para você entender do que eu estou falando. Muitas pessoas estão lutando, muitas vezes sem saber o porquê. E essa luta, irmãos, não é só entre pessoas adultas, acontece com crianças também. Queridos pais que estão aqui, seus filhos lutam também, queridos. Olhe bem, sentem algo ruim no coração, que só sai quando tem um encontro com Deus. Às vezes o crente está tão desanimado, que lhe parece que Deus não ouve as suas orações. Já te aconteceu isso, sim ou não? Já te aconteceu de você orar, parece que Deus não te ouve, sim ou não? Sabe o que é isso? São ataques do inimigo, para fazer você pensar que Deus não está te ouvindo. Posso dizer uma coisa a você? Deus te ouve todas as vezes.
Deus só não pode atender todas as vezes. Quando é que Deus não pode se envolver com o ser humano e ouvir-lhe as orações? Tome um susto. Quando você automaticamente levanta a mão e diz: eu quero pecar, eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Aí Deus diz que Ele vira os ouvidos para não te ouvir. Por quê? Porque seria injusto diante dos céus. Ele disse: as vossas iniquidades, que mais? Tampa os meus ouvidos para que eu não vos ouça, diz o Senhor. Fazem separação entre mim e vós. O que são iniquidades? São coisas que fazemos sabendo que estão erradas. Olhe bem, existem alguns tipos de atuação inimiga. Como é que o diabo age? Presta atenção. O diabo já sabe que você está salvo, já sabe que você tem a vida eterna, já sabe que você é cidadão do céu. Então qual é o desejo dele? Fazer você não saber isso ou então te tirar disso, para tornar você igual a ele. Então olhe aqui, existem algumas atuações do inimigo, atuação maligna contra a vida das pessoas. A mais comum das atuações de Satanás é a tentação. Quem aqui sabe me dizer o que é tentação? Por favor, responda. O que é tentação? Ótimo, quem falou isso? Por favor, quem falou? Quando o inimigo insinua ou te tenta para pecar. Agora, presta atenção, ele só não insinua, ele faz outra coisa também. Tentação é quando o inimigo aponta um caminho para nós que Deus não apontaria. Ou então, quando nos empurra para uma decisão errada. Você sabia que Satanás nos empurra para uma decisão errada? Abra seu ouvido para você entender, olhe para cá. Ele prepara, às vezes por 40 anos, uma cilada para a gente cair. Do que eu estou falando? Alguém de vocês já ouviu falar do canibal da Alemanha? Eu vou explicar para vocês quem era ele. Ele era um menininho que morava numa casa muito rico, tinha uma família, boa família, com um irmãozinho mais novo, bem loirinho, e os pais se separaram. Ele continuou vivendo com a mãe e o irmãozinho numa tremenda de uma mansão, um verdadeiro castelo na Alemanha. Só que a mãe, depois da separação, e isso é uma coisa que qualquer família tem que pensar muito, assim que ela se separou, ela ficou tão desiludida que ela só pensava em se arrumar, em cuidar de si. Quando os pais não tomam conta dos filhos, Satanás os adota. Você ouviu isso, sim ou não? Aí olha o que aconteceu. Por favor, em nome de Jesus, ouça agora. Por favor, ouça agora. É este homem aí que você vai ver. Este homem, hoje, tem esse aspecto. Mas você sabe o que ele fez? Quando ele era pequenininho, foi deixado sozinho pelo seu pai e sua mãe. Seu pai foi embora. Ele só ficou com sua mãe. E a mãe também não voltava em casa e deixou ele com a babá. E a babá permitia que ele ficasse em frente do computador noite e dia e noite sem parar. E um dia o irmãozinho mais novo, aquele que era bem loirinho, morreu. E então ele ficou só, completamente só. Quando ele ficou só, começou a ouvir umas vozes que vinham do computador para ele. Sabe o que o computador dizia? Coma os seus coleguinhas de aula. E ele então começou a ter desejo de comer outro ser humano. Mas ele lutava contra esse desejo. Ele clamava, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Mas cada vez a voz era mais forte. E ele cresceu sem nenhum tipo de religião. No outro lado do planeta, olha que ele morava na Alemanha, em Nova York, um rapazinho, um menininho, loirinho, começou a ouvir uma insinuação também do computador e da televisão. Sabe o que o menino ouvia? O de lá de Nova York? Você tem que pedir para alguém comer você. Você vai ser feliz no dia que alguém morder a sua carne. Eu sei que você está sentado aí olhando para mim, nossa, que horror. Você sabe quantas pessoas são envolvidas nessa desgraça no mundo? E em
Então, lá na Alemanha, esse menino começou a crescer. A adolescência dele foi um terror. Sozinho, sem ninguém, pais ausentes. Ele então se tornou o rapaz namorado de todas as meninas da escola. E também a namorada de todos os rapazes. Ele não tinha identidade sexual nenhuma, mas continuava a ouvir uma voz que dizia: coma os seus colegas, morda as pessoas, se alimente da carne humana. Quem estava falando isso para ele? Agora se assuste. Ele passou pela vida adulta, nunca se casou, se tornou um exímio operador de TI, excelente envolvido com tudo que é tipo de informações. Quando ele chega aos 40 anos de idade, ele colocou um anúncio no computador. Há alguma pessoa no mundo que gostaria de ser comido? Para surpresa do planeta Terra, 500 pessoas se inscreveram. Dentre elas, aquela pessoa lá de Nova York. Aquele menininho da mesma idade que ele, da idade do irmãozinho que morreu, se inscreveu também. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem estava preparando esse tipo de comportamento no mundo? Tanto em Nova York quanto na Alemanha. Responda. Posso dizer uma coisa para você que está sentado aí? Satanás tem preparado também um plano para a sua vida. Assim como Deus tem, Satanás também tem. Que você pode achar que é a melhor coisa que pode te acontecer. E então ele mandou trazer fotos. Esse homem aí, ó, mandou que alguém mandasse as fotos. E ele escolheu a foto daquele que parecia com seu irmãozinho quando era mais novo. Quem era este? O de Nova York. Irmãos, eu não vou terminar de contar essa história terrível e macabra. Mas houve um assassinato e este homem que está aí na tela comeu esta pessoa por 2 anos, guardado no seu freezer. E só foi descoberto 2 anos depois, quando ele colocou um novo anúncio: por favor, alguém que queira ser comido. Também houveram uma quantidade tremenda de pessoas que disseram: eu quero. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que o inimigo de Deus tem tentações para a sua vida prontas para a sua história? Ele sabe da tua necessidade, sabe quais são as coisas que mais te interessam, e ele vai colocar na sua vida exatamente aquela que mais vai te trazer alegria, a alegria que o mundo dá. Depois da tentação, a pessoa entra em opressão. Sabe qual é a diferença de tentação? Tentação é algo que Satanás faz conosco. Tenta empurrar algo em nós, nos empurrar para algum caminho, certo? Mas o que é opressão? Opressão é quando ele chega para nós e faz o seguinte, sabe o que, irmã? Depois que você cai na tentação, ele diz: viu agora? Você não merece mais Deus. Você é uma desgraça mesmo. E ele usa às vezes a boca dos próprios irmãos para falar isso para nós. Você não tem jeito, você é uma desgraça. O que você fez é tão grande, tão ruim, que nunca mais Deus vai te alcançar. O nome disso é opressão. Olha, irmãos, depois da ilusão vem a tentação. Depois da tentação, a opressão, irmãos. Opressão é uma pressão de fora para dentro. Quais são os passos que eu falei até agora? Ilusão, tentação e que mais? Opressão. Depois da opressão vem a depressão. O que é depressão? É quando a opressão, os problemas de fora, opressão financeira, opressão no casamento, opressão de alguém falando mal, entra dentro da pessoa. Quando sai de fora e entra onde? O problema não está mais na conta bancária, está onde? O problema não está mais com o filho que se droga, passa para ser aonde o problema? Não é você que está se drogando, mas você está vivendo aqui dentro esse problema. E isso causa depressão. Você se sente o pior indivíduo do mundo por estar passando por aquilo. Depois, olha quais são os caminhos. Ilusão. Acreditar numa coisa que Deus nunca colocou a mão dele.
Acreditar que vai dar certo uma coisa que Deus disse que não vai dar certo? Uma moça e um rapaz namorando quando os dois não são da mesma fé? Vai dar certo? Responda. Irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Não pense que eu sou uma pessoa radical, doida, maluca e fanática. Por favor, não pense isso. Eu trabalho com gente há muitos anos. Eu ainda não vi um casamento, um só, desta forma dar certo. Porque Deus disse o seguinte: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. O que é um incrédulo? A pessoa que não crê na mesma coisa que você e ponto final. Eu cheguei para os meus irmãos de carne e li para eles o que Jesus disse na Bíblia. Jesus disse que toda pessoa que não se converter à verdade vão nos entregar e vão querer nos matar. Por isso Jesus disse que nossa família seria quem? Quem, queridos? Então, em nome de Jesus, pare de acreditar no que Deus não prometeu. Ilusão. Depois da ilusão vem a tentação. Depois da tentação, opressão. Depois da opressão, depressão. E o último passo, obsessão. Sabe o que é obsessão? Quando você caiu no pecado, acha que Deus não vai te ajudar, você então se sente a pior criatura do mundo e fica deprimido. E o problema não é mais fora só, ele está onde agora? Dentro da sua cabeça. Você então fica obcecado. Com o quê? Presta atenção. O que você precisa agora é se matar. O que você precisa agora é jogar fora essa pessoa. Você chega a pontos extremos. A obsessão faz a pessoa fazer coisas que ela não faria se raciocinasse direito. Eu preciso te explicar uma coisa aqui. Abra bem seu ouvido. Judas Iscariotes foi vítima, primeiro da tentação de Satanás. Possivelmente, depois de ser tentado, veio a opressão a Judas. Sentiu necessidade de quê? De dinheiro. Então Judas foi roubando o dinheiro da bolsa de Jesus. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa cede e peca, aquele pecado vai trazendo outros pecados maiores. Judas foi aprofundando o seu pecado até chegar ao momento em que traiu Jesus. Agora presta atenção. Quando ele estava com 30 moedas de pratas na mão, e Jesus já estava entregue à mão dos pecadores, a depressão se apossou do corpo e da cabeça de Judas. Ele correu até o templo e tentou devolver as moedas. Foi ou não foi? Tentou resolver. Eles não as aceitaram. Então Satanás colocou no coração dele uma obsessão. Qual foi? Vou me matar. E ele foi lá e fez isso. Eu preciso dizer uma coisa a você que está sofrendo nessa noite. Por isso que eu te perguntei, qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? A vida de uma pessoa não é medida pelo tanto de tempo que tem na identidade, mas pelo que aprendeu. Nossa igreja tem tantas informações, irmãos. Somos ricos de mensagens de todos os tipos. Nós temos teólogos maravilhosos e de Deus, pastores do céu. E eu preciso dizer uma coisa a você em nome de Jesus. Nem todos os membros são bons, e não pense que eu sou iludida, nem todos os pastores são bons. Mas minha obra não é dizer que tem gente ruim, não é dizer que existe o trigo junto com o joio, é tentar saber se eu sou o joio. Minha obra é correr atrás de Deus e pedir ajuda para unir a igreja. Porque eu preciso te dizer uma frase que você precisa entender. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia a igreja mudou. Se você chegar e pegar os escritos dessa igreja, presta atenção, e compará-los com a Bíblia, não mudou nenhum pedacinho do que está escrito. A igreja continua com as mesmas regras. Quem foi que mudou as regras dentro dessa igreja, se não foi a igreja? Por que eu estou dizendo que mudaram as regras? Aonde está escrito que podemos usar uma unha desse tamanho, toda preta e uma colorida cheia de florzinha? Eu sei onde está escrito que não pode usar.
Sabe quem traz os pecados para dentro da igreja? Os membros. Os membros. E nós temos a cara de pau de culpar a igreja. Não é a igreja culpada. Essa igreja nunca permite a gente fazer o errado. Quem faz somos nós. E obrigamos o mundo inteiro a aceitar. Posso ser sincera com você? Criamos mal os nossos filhos. Nós oferecemos para eles aquilo que Deus pediu para não oferecer. Nós permitimos que eles tenham um comportamento dentro da igreja que Deus não vai aceitar, porque amamos mais os filhos do que a Deus. Nós ofertamos comida dentro da nossa casa que Deus disse que esta comida vai embotar a nossa mente, e fazemos isso mesmo tendo tanta informação. Nós temos como povo a maior quantidade de informação que alguém já teve como igreja. Não me admira que tenhamos tanta gente em depressão dentro da igreja. Não me admira que tenha tanta gente com a cabeça baixa, mesmo tendo o céu a ganhar. Não me admira que tenha tanta gente parada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Abra sua Bíblia em Mateus, rapidinho, rapidinho, para você entender do que eu estou falando. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 6. Verso 33. Eu tenho 2 versículos da Bíblia para passar para você agora, que vão fazer você entender do que eu estou falando. Mateus 6, verso 33, diz o quê? Mas buscai, o quê? Primeiro o reino de Deus e o que mais? E sua justiça e o que mais? Olha para mim em nome de Jesus, e eu faço essa pergunta com muito respeito e amor por você. Irmãos, não tem ninguém no mundo que eu preze mais do que o povo dessa igreja. Porque eu tenho certeza absoluta que eu vou conviver com vocês a eternidade toda, irmãos. Mas eu não posso enganar você. Você está buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça? Não me responda, só pense. Sabe por que a gente não saiu para fazer o trabalho de Deus? Não é porque a igreja não tem livros para isso. Não é porque a igreja não tem material para isso. Olha a quantidade de estudos bíblicos que nós temos. Tudo prontinho. É verdade ou não? Sim ou não? A quantidade de folhetos, a quantidade de mensagem nos livros inspirados. Bíblia para todo o tempo. A igreja está recheada de mensagens e de departamentos. Aonde está o problema que nós não saímos a falar? As pessoas da sua rua deveriam saber que você é a luz. Você mora lá naquela rua só porque Deus quer que você salve aquelas pessoas que Ele ama. Então, em nome de Jesus, por que não estamos saindo? Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 1. Por favor, em nome de Jesus, você vai entender agora por que você não tem coragem para sair. Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Ai, que meu Deus faça isso em minha casa, em minha vida, nos meus filhos. Puxa vida. Atos capítulo 1, verso 8. O que diz aí? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até onde mais? Olha para cá. Sabe por que nós não estamos sendo testemunhas de Deus em Jerusalém, em Samaria, em todas as cidades e até os confins da terra? Porque ainda não desceu sobre vós o quê? Quando o Espírito Santo descer,
Você vai querer ser testemunha em todos os lugares que tiver e até os confins da... Amém, queridos? Então o que mais precisamos? Do quê? Espírito Santo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sua necessidade e a minha maior nessa terra é o Espírito Santo. Sabe por que continuamos achando bom vestir-nos igual ao povo do mundo? Porque não temos o Espírito Santo. Sabe por que é que não falamos dessa verdade? Temos medo de contar a verdade para os outros? Porque não temos o Espírito Santo. E não é a igreja é a de Deus. Sabe quem não tem? Nós temos a coragem de trazer para dentro da igreja a desgraça do mundo. Olha o que Deus disse, irmão, olha para cá em nome de Jesus. Entenda, cristianismo e mundo sempre serão contrários, nunca serão amigos. E ponto final. Deus está desenvolvendo o plano da redenção. Deus está desenvolvendo o grande plano da redenção para esse planeta. E no plano da redenção incluiu você. Mas Satanás também tem um plano. E nesse plano ele está preparando tentações terríveis para a sua vida. Você precisa do Espírito Santo, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. E você precisa disso hoje. Queridos pais que estão aqui, em nome de Jesus, pela graça que é no nome do Filho de Deus, tomem posse da vida eterna. Adotem suas famílias. Querido Paulo, adote a sua família, Paulo, em nome de Jesus. Querido irmão, em nome de Cristo, adote a sua família. Querida irmã, volte para casa, assuma sua responsabilidade de rainha, com responsabilidade. Nós estivemos visitando a uma dessas rainhas que existe no mundo, que o mundo diz que é conhecida como rainha. Sabe? Eu fiquei olhando onde ela mora, a vida que tem e a pompa em que vive. Sabe quem que Deus chama de rainha? Não quem ostenta uma coroa. Quem que Deus chama de rainha? Quem Deus chama de rainha? Quem, irmã? Você que está sentada nesse banco. Eu tenho você por rainha. Uma rainha com responsabilidades. Imagine que pela sua mão passa o alimento que vai dar força para alguém ter com vontade e coragem para falar com Deus. É grande isso, sim ou não? Te assuste agora. Sabe quem Deus chama de sacerdote, reis e sacerdotes? Quem que Ele chama? Você, irmão. Nunca te vi, tenho um respeito tremendo pelo Senhor, porque Deus te chama de rei e sacerdote. Tremendo, irmão. Tremendo, entendeu, meu filho? Você está nesse mundo com uma obra tremenda. Homens da minha igreja, olha, recai sobre vocês uma obra tremenda diante de Deus. Vocês vão formar as mentes de criancinhas que vão sair e falar coisas tremendas no mundo. Quando calarem a nossa boca, presta atenção, calarão sim a boca de quem está pregando agora, mas a mensagem não calará. Deus levantará outra pessoa. Parece que o diabo não aprende. Nunca ele conseguiu calar a verdade. Pode calar uma pessoa, mas a verdade ele não cala. Amém, queridos? Então louve ao Senhor em nome de Jesus. Tome posse do lugar onde Deus colocou você. Posso dizer uma coisa a você em nome de Cristo? Comece a competir com você mesmo. Prime a excelência. Corra atrás da excelência. Viva uma vida que quando as pessoas olharem para você, lembrem da realeza. Quando olharem para você, pensem em coisas mais altas, não coisas desse mundo falido. Tem que olhar para você e pensar nas coisas celestiais. Sabia? Querida moça de minha igreja, quando qualquer homem aí fora olhar para vocês, meninas, eles têm que olhar para vocês e pensarem, esta moça não é daqui, e você não é mesmo. Está ouvindo?
Por quê, querida? Sua roupa prega, sua linguagem prega, seu olhar prega, passa uma mensagem tremenda diante do universo. Então, em nome de Jesus, eu imploro para você nessa tarde, realize a obra para a qual o Senhor Deus te fez nascer. E vida é um negócio tremendo. Não jogue fora a oportunidade de ter vivido. Viva bem. Viva bem em nome de Jesus. Viva bem. Em nome de Cristo. Preciso te contar uma coisa. Você pode dizer, mas Maísa, eu estou sofrendo muito, tenho muitos problemas. Presta atenção. Mares calmos não fazem bons marinheiros. Está sofrendo? Não vou te enganar, você vai sofrer mais. Levanta a cabeça em nome de Jesus. Crie uma couraça forte, cheia de calos. Mas enfrente os problemas. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor Deus prometeu, eu não te deixarei. Olha aqui. Davi não passaria de um pastorzinho se não fosse um gigante na vida dele. Ouviu isso? Sim ou não? Então abra seu ouvido agora. A aflição não chega até nós por acaso. Somos escolhidos para sermos afligidos. Porque a aflição é a chance de Deus. A aflição ela pode mudar você ou mudar ao redor. Ouviu isso? Sim ou não? Então não desmaie quando for afligido. O Deus eterno pode estar nisso. E outra coisa, não ignore seus inimigos. Você precisa deles tanto quanto seus amigos. Por quê? Você sabia que às vezes os inimigos dizem algumas verdades a nosso respeito? Que os amigos às vezes não têm coragem de dizer? Comece a observar e falar obrigado, meu Deus. E pegue em tudo uma razão para você fazer mudanças. Agora preste atenção. Se a igreja é um hospital, todo adventista, todo membro tem que ser uma ambulância. Vai correndo levar para Deus quando alguém sofrer. Não aponte o dedo, em nome de Jesus, não aponte o dedo. E o hábito de falar com Deus muda o jeito como eu falo com as pessoas. Eu te imploro em nome de Jesus para você entender o que eu vou falar agora. Olhe bem, irmãos, no final só vai ter 2 grupos de pessoas, salvas e perdidas. Irmão, só 2 grupos de pessoas, cheias do Espírito Santo e totalmente sem o Espírito Santo. Entenderam isso? Sim ou não? Agora se assuste. Dentro da cidade de Deus, Ele vai ter gente dentro que serão Todos que vão estar dentro da cidade de Deus serão ex-prostitutas, ex-drogados, ex-mentirosos, ex-adúlteros, ex-miseráveis, ex-fofoqueiros, tudo ex. Fora da cidade vão estar aqueles que tiveram os mesmos pecados, mas não quiseram deixar. Preste atenção aonde entra o sofrimento. Dentro da cidade do meu Deus, que é a minha cidade, vai acontecer uma coisa. Vai estar lá uma mulher que perdeu o marido jovem e tem uma criança para criar. E ela vai passar por esse vale de aflição tremendo. E quando chegar ao passar por este vale, ela vai estar no céu e dizer, bendito seja o nome do Senhor, porque foi pela graça de Jesus que eu venci. Fora da cidade, vai estar outra, que também perdeu o marido jovem, tinha filhos para criar, e no entanto decidiu não vencer. O Senhor Deus vai ter que dizer e provar para o universo, o mesmo poder que estava disponível para esta, esteve disponível para outra também. Dentro da cidade vai ter pessoas que foram abusadas sexualmente, mas que fizeram desta miséria uma bênção e se tornaram um poder em nome de Deus para ajudar outros nesse mundo, nesse vale desgraçado de pecados, nesse mundo que envelhece piorando. Não caíram e se aprofundaram em seu problema, entregaram para Deus e pediram, Senhor, me tira daqui, me ajude com o seu poder, para que eu consiga ser uma bênção, embora tenha passado por essas coisas.
E então, meus irmãos, quando alguém consegue sair do seu problema, não é que o problema termina, ela passa a enxergar diferente o problema. E começa então a ser uma bênção tremenda para as outras pessoas. Eu vou dizer uma coisa, se você está sentado nesse banco e está pensando, eu não amo mais minha mulher, você não ama mesmo, amor não vem de você, vem de onde? E você tem que pedir a Deus, Senhor, em nome de Jesus, amor só vem de ti, me dá esse amor para eu amar esse ser humano. Posso dizer uma coisa? Esta é a tua mulher. E é essa que Deus reconhece como sua. Este é o seu marido. E no céu, este é reconhecido como seu. E ponto final. Em nome de Jesus, esteja dentro da cidade. Irmão sofredor, irmã sofredora, sua vida vai piorar muito. As desgraças vão apertar, mas a paz de Deus vai ter que estar dentro do seu coração. E quando a paz de Deus está dentro, pode acontecer o que for por fora, você não vacila. Sua casa está edificada sobre a rocha, e dela ninguém consegue abalar. Preste atenção. Nós estaremos dentro da cidade. E as cidades têm muros de ouro transparente. Eu nunca vi esse metal. Dizem que os vidros na frente dos aviões que ultrapassam os oceanos são feitos do quê? De ouro transparente. Eu nem sei se isso é verdade, mas me disseram isso. No entanto, meu Deus diz que tem esse metal lá no céu. Os muros da cidade são feitos de ouro transparente. Deixa eu dizer uma coisa, para quê? Quem estiver dentro vai enxergar o quê? Você já pensou que coisa séria? Depois do milênio você vai ter crescido à altura de Adão. Hã? Vai acontecer com você sim, filha. E nós vamos crescer. E vamos ter chegado à estatura grandiosa do que Adão era. Bom, né? Agora te assuste. Jesus vai ser mais alto que todos os seres. E Jesus então vai subir depois que a cidade santa descer. E então os pecadores vão estar fora tentando fazer guerra à cidade de Deus. E os seres, os filhos de Deus que estão dentro, enxergam ao olhar para fora, quem que eles vão enxergar? As pessoas que tiveram as mesmas dificuldades que eles, mas não quiseram fazer uso da promessa de Deus. E nesta hora Jesus vai se levantar, irmãos, e vai ficar em cima do muro da cidade, mais majestoso do que nunca. Diz que Jesus vai subir voando e colocar-se em cima dos muros da cidade. E diz que a hora que ele abrir os braços, a majestade de Jesus, a glória dele, será tão grande em cima daquele muro, que todos os seres que estiverem dentro da cidade vão cair no chão ajoelhados. E todos os que estiverem fora, todos vão cair ajoelhados também, inclusive Satanás. E vão dizer em alta voz: realmente, você é santo e você está certo. Você sabia que todos os seres do planeta vão ter que reconhecer que Deus era que é justo? E diz que nesta hora, diante de todo o universo, Jesus será coroado rei. Porque nesta hora, Satanás receberá o fogo que virá de Deus e então consumirá todo o pecado. E diante da sua vista, diante dos seus olhos, Jesus vai dizer de novo, como disse um dia na frente dos anjos: apareça a luz. Pá! Que a terra produza árvores. Diante dos seus olhos vai acontecer isso. Que seja transformada a água num lugar e a terra noutra. Pá, pá, pá. Diante dos seus olhos vai acontecer isso. Você vai ver Deus fazendo a terra de novo. Sabia, irmã? E ele vai dizer: povoem as águas de seres viventes. E você vai ver, assim como os anjos cantaram alegremente quando ele estava criando a primeira vez a terra, quem vai cantar a segunda vez? Quem, irmãos? Nós vamos cantar.
e dizer que esse é o nosso Deus. Jesus vai recriar a terra diante dos nossos olhos, irmãos, e vocês vão ver, e eu vou ver pela graça de Jesus. Então eu quero dizer uma coisa a você em nome de Jesus Cristo: não perca o que você já tem. Você já tem a salvação, você já tem a vida eterna, você já é cidadão do céu. Você já pode, pela graça de Deus, entrar na presença do Senhor através de Jesus Cristo. O Pai já te recebe, o caminho foi aberto. Jesus está no lugar santíssimo por mim e por você. Levante a sua cabeça, não perca o teu futuro. E que Deus te encha de poder e glória. Meu apelo nessa tarde é para que, em nome de Jesus, você assuma a sua posição. Qual é a sua posição? Que fantástica posição! Sabe como é que eu te imagino, irmão? Eu tenho visto o senhor e sua esposa várias vezes aonde eu tenho ido pregar. E é tão bonito ver isso. Agora parece que esse homem aqui vai estar filmando, a TV Terceiro Anjo vai estar filmando aí, e vocês vão estar em outros cantos por aí. E eu vou poder ver vocês também, porque eu vou ligar a televisão lá para ouvir. Agora se assuste. Sabe como eu imagino vocês? A gente chegando aí nessas nossas caminhadas, viagens pelo universo, e encontrando vocês e passando por vocês e dizendo: a guerra acabou, acabou para sempre. Não é por um tempo, não é um tempo de trégua, para sempre a guerra acabou. Sabe o que é isso, irmã querida? A guerra acabada para sempre. Isso é o que Deus promete. Nunca mais uma gota de tristeza, nunca mais uma angústia, nunca mais nem gripe, filha, nada, nada disso, nunca mais nenhum problema. Todas as pessoas viverão para sempre e eternamente em paz. Há alguém entre nós que gostaria de fazer um concerto com Deus? Eu não sei onde está meu esposo. Está ali, chama meu esposo só um minutinho. Sabe que concerto que eu queria fazer com Deus? Assuma seu papel. Assuma seu papel. Eu quero pedir para o meu marido colocar a foto daqueles jovens cristãos, o que decidiram. Eu quero fazer um apelo para os jovens. Sabe, não é a primeira igreja que eu chego que eu encontro um grupo de jovens como vocês. Mas eu estou muito feliz por ver que aqui nessa igreja vocês se envolveram e se envolvem pelas coisas do céu. Mas há algo que eu preciso pedir a vocês, queridos jovens que estão aqui. Eu queria pedir uma coisa que eu tenho um pouco de vergonha de pedir, porque eu já sofri muito para pedir isso. Mas eu vou pedir em nome de Jesus. Vocês têm a coragem de fazer diante de Deus um concerto com Ele, de dizer para Jesus: Jesus, eu quero ser do céu primeiro antes de ser de alguém. Eu quero entregar meu corpo, minha virgindade. Eu quero entregar minha pureza para o céu, para que ninguém toque em mim até Jesus me entregar para um casamento. Quem tem coragem de fazer isso, levante as mãos em nome de Jesus. Amém, glória ao Senhor. Presta atenção no que alguns jovens fizeram. Dá uma olhadinha nisso aqui que você vai ver agora. Irmãos, quando eu vejo isso, eu me impressiono. Eu fico impressionada com essas coisas e falo: meu Deus, é a tua igreja que tem que ter esse comportamento. Leia isso aqui. Por favor, observe isso e diga do que eu estou falando. Do que é que estamos movendo e do que é que estamos pensando. Eu estou te pedindo para fazer um negócio do céu. É uma entrega do teu corpo, da tua mente, para que você seja puro e santo, para que você seja entregue diante de Deus. Veja isso aqui. Pode colocar, meu bem. O que diz aí? Sem beijo e sexo, jovens optam por nova maneira de namorar no Mato Grosso. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, olhe para mim. Lá em casa, chegam jovens de todos os lugares do mundo para estudarem, para se transformarem em missionários. Quando eles põem os pés da porta da minha casa para dentro, eu entendo que todos eles são virgens. Não me interessa o que viveram daquele dia para trás. Me interessa o que Deus vai fazer por eles dali em diante. Você sabia que Deus é capaz
de fazer o tremendo milagre dentro da sua cabeça e purificar você? Sim ou não? E Deus pode fazer isso quando? Quando? E eu queria que você fizesse um casamento com Jesus. Que você dissesse: Senhor, eu sou tua, eu sou o teu, até o dia que você me entregar, o Senhor me entregar para uma pessoa em casamento. Você entendeu o que eu estou pedindo para Deus? Só saia daí dessa cadeira para vir aqui, se você quiser isso. E eu quero aqui, junto com estes jovens, os casais adventistas que aceitem e entendam por que eu estou pedindo isso. Se tem algum casal adventista que entende por que nós temos que preservar esses jovens para entrar no casamento com pureza, com respeito e dignidade, por favor, me ajudem a fazer isso. Por quê? Porque eu quero fazer uma oração especial por essas pessoas que quiserem hoje diante de Deus dizer: eu quero servir a Deus dessa forma. Se você tiver a coragem, venha até aqui à frente, por favor, em nome de Jesus. Vem cá, menina. Jesus vai abençoar você. Venha. Amém, amém. Você sabe por que isso me impressiona tanto? Eu queria tanto que alguém tivesse feito isso comigo um dia. Que alguém tivesse tido a coragem de me pedir para me guardar na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que Jesus Cristo formulou um plano no projeto dele e tem alguém pronto, preparado para vocês. Vocês ouviram isso? Mas querem que vocês estejam prontos, em nome de Jesus, para serem entregues para essa pessoa. Então Jesus vai preparar vocês, vai preservar vocês, vai cuidar do coração, vai cuidar dos sentimentos, vai cuidar dos planos, para que vocês sejam bênção para alguém. Se você quiser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa boa. Então Jesus vai preparar vocês para uma pessoa boa. Mas o primeiro passo é você que tem que dar. Você tem que dizer: Senhor, eu quero ser puro, pura. Quero que o Senhor toque em mim. Quero que o Senhor cuide de mim e me ajude em nome de Jesus. Há algum pai, alguma mãe que gostaria de estar comigo aqui, se levantar e dizer: eu apoio? Quem aceita? Levante, por favor. Amém. Amém. Jesus abençoe você. Amém, bendito seja o nome de Deus. Eu vou orar por esses jovens aqui. Há mais algum jovem que queira vir? Essa é uma oração de bênção que eu quero fazer pelos jovens da minha igreja. Há mais algum jovem que queira vir? Pode vir. Amém, querida. O Senhor abençoe você. Amém, rapaz. Amém, mocinha. Jesus abençoe você, viu? Muito bem, queridos. Deus abençoe vocês dois. Deus fortaleça vocês. Há mais alguém? Mais alguma pessoa? Eu estou chamando você para ter uma bênção, não outra coisa qualquer. Por quê? Porque o Senhor Deus planejou isso. Ele planejou cuidar dos seus filhos e Ele chama esses jovens de fortes. Ele disse: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Bendito seja o nome de Jesus, pela chance que damos à igreja de tornarem-se, de estarem fortalecidos pelo dom de Deus. Amém, filha. Amém. Essa mãe está dizendo que a filha dela e o namorado fizeram um pacto com Jesus de ter um namoro santo, um namoro puro.
E ela está colocando o nome dos filhos para orarem por eles também. Queridos, todos os jovens da igreja deveriam fazer um pacto desse. Pedir: Jesus, me ajude, eu quero ser puro e santo. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Pense nisso. Outros jovens se espelharão no que vocês estão fazendo. Agora preste atenção. Há algum casal aqui, algum homem casado e mulher casado, que gostaria de também fazer um pacto com Jesus e dizer: eu quero a pureza dentro do meu casamento. Quero colocar a minha mente, meus propósitos, para que Deus faça em mim, na minha casa, no meu lar, a luz para outros casais. Quem gostaria disso? Levanta a mão, por favor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a última pergunta. Há alguma pessoa aqui que tem um cargo eclesiástico, que esteja envolvido com a igreja de Deus, e queria tomar uma posição nessa noite de dizer: meu Deus, eu entendo que esta é a igreja, este é o povo, e eu tenho que tomar minha posição de ajudar os membros, não falar mal deles, ajudar a igreja, não falar mal da igreja, mas ajudar a levantar o estandarte de Jesus neste lugar. Gostaria de ver a mão dos líderes sendo levantadas e dizer: eu quero, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu vou me ajoelhar aqui, se você puder, ajoelhe-se também. E enquanto eu estiver orando, se entregue ao Senhor. Vamos lá. Senhor Deus, amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus eu quero te agradecer, porque teu Espírito tocou o coração de teus meninos, de teus jovens, e eles tomaram uma decisão, Senhor, ou se levantando ali, ou vindo à frente, e dizendo diante do universo que querem pureza para seu corpo, para sua mente, para sua história, Senhor, nessa terra. Amém. Que querem ser entregues para alguém um dia, segundo o teu querer, que querem que o Senhor escolha para eles, que o Senhor determine aqueles que irão fazer na vida deles um poder e honra para a glória de Jesus. Senhor, eu queria te pedir que o Senhor no teu livro escrevesse, Senhor, perdoado em qualquer pecado que estes jovens queridos ou eu mesma tenhamos cometido. Amém. Eu te peço perdão por minha igreja, como Jó pediu pelos seus filhos e entregava um sacrifício por eles, Senhor. Amém. Eu apresento Jesus na frente desses jovens e digo: ó Deus de amor, receba o sacrifício de Jesus pelos pecados cometidos por qualquer um deles. Amém. E em nome de Jesus Cristo, coloque a sua mão na cabeça deles e os abençoe em nome de Jesus. Eu te imploro pelos casamentos aqui, Senhor, que se alguma pessoa esteja envolvida em alguma coisa na qual Satanás tem tido poder, que em nome de Jesus haja agora resgate e libertação. Eu clamo a Ti pelo poder de Jesus, que Teu amor invada este lar, de maneira que eles amem como nunca amaram antes um ao outro, e que Teu poder recaia nesta família e sejam luz para as outras famílias. Amém. Também coloco em Tuas mãos, ó Senhor, qualquer pessoa líder de igreja, senhor e senhora de idade, que esteja aqui entre nós, que são exemplo para as nossas pequenas crianças, que fazem parte do Teu reino, que em nome de Jesus tomem em suas mãos a obra a qual o Senhor confiou para continuar dirigindo a Tua santa igreja. Amém. Pai querido, eu não sei onde está o pastor dessa igreja, Tu sabes, porque ele está a Teu serviço. Abençoe esse homem onde quer que esteja, Senhor. Amém. Nos ajude a não sermos membros que dão cargas maiores a estes homens, mas que venhamos aliviar seus fardos e segurar seus braços, como um dia Josué e Calebe seguraram os braços de Moisés. Pai Santo, que na guerra eles mantenham a mão firme para cima, com o estandarte do Senhor levantado. Eu não conheço o nome de todos os pastores, mas oro a Ti pelo pastor Heraldo, lá do nosso distrito, em representação a todos os outros pastores. Amém. Também não conheço todos os presidentes, mas oro pelo pastor Jurandir, nosso presidente, em nome de todos os outros presidentes. Amém. Também não conheço o nome de todos os presidentes de união, mas oro pelo pastor Moisés Moacir, presidente de nossa união, para que todos os outros sejam abençoados onde estiverem. Amém.
Também não conheço o nome de presidente de todas as divisões. Conheço do pastor Ayrton Keller. Em nome de Jesus, abençoe aquele homem. Dê a ele sabedoria para dirigir os outros, Pai. Para indicar o que deve fazer. Tende misericórdia das decisões que esses homens têm que tomar. Em tuas mãos coloco o pastor Ted Wilson, que eu vejo, Senhor, como um Neemias reformador em nosso meio. Eu te peço, Senhor, que as dores que este homem tem sofrido por tentar levantar os muros, reparar as brechas, seja uma bênção e poderosa quando ele estiver dentro dos muros da cidade dizendo: pela graça de Jesus venci. Senhor, eu te entrego essa igreja, que ao sair por aquelas portas, saiam como tua palavra diz em Romanos, mais do que vencedores, por meio de Cristo que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, ainda antes da fundação do mundo. Bendito seja o teu nome, Senhor, e amanhã cedo nos traga, Pai, para o tremendo trabalho que o Senhor tem de nos fazer uma terapia coletiva. Amanhã cedo seja o Senhor o nosso psicólogo. Amém. Venha, Senhor, limpar de nossa vida os resquícios que temos, porque hoje nos entregamos, amanhã cedo viremos aqui para aprender como devemos viver depois dessa entrega. Amém. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nesses últimos dias da história da terra, teu estandarte brilhe em Sião, Senhor. Que em nome de Jesus tua igreja seja levantada com um exército, com bandeiras, e que nós sejamos aqueles que estaremos levando as bandeiras em todos os cantos de Jerusalém e Samaria e até os confins da terra. Amém. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Precisamos em todos os cantos de nossa igreja, em nossa língua, em nossa roupa, em nossa vida, em nosso coração, para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.